Fala pessoal, belezinha com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, hoje o tema aqui é bem interessante, eu não vou entrar muito na matéria, até porque é uma coisa que vocês sabem, mas eu quero ser justo aqui, né? Falar sobre as questões envolvendo aí essa questão de Briga Águia Branca, Grupo Comporte e Nova Itapemirim. Bom, a XM mandou um relatório aí sobre aqueles ônibus, se não me engano foram 50 carros da série 60 mil que vieram oriundos da Salutares Águia Branca, né? E a XM está trazendo algumas alegações aqui que eu acho que pode elucidar toda essa questão e aquela polêmica que há anos atrás diziam que a Águia Branca teria pegado algumas concessionárias da Mercedes e Toyota lá no Espírito Santo. Que o valor dos veículos, como arrendamento, compra, daria o valor disso aí. Agora, o que eu não estou entendendo aqui é que a EXM está acusando aí de se apropriar de imóveis da antiga Itapemirim e que esses imóveis podiam ser lançados junto à vara de falências, o que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Mas eu vou explicar isso aqui e vocês vão entender. É claro que é apenas a minha opinião, tá, pessoal? Não quer dizer que é o juiz que vai decidir, né? Ele vai ver os pontos negativos e positivos, o que é favorável para Águia Branca, o que é desfavorável aí, né, para Suzan Tour, vice-versa. Então, mas assim, pelo que a gente conhece, quando você faz uma locação de veículo, sempre tem uma garantia. Caso não for pago o aluguel ou alguma coisa em troca, né? Então, é minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que eu esteja 100% certo, mas o que rola nos bastidores, inclusive até a gente soube quando eu mostrei aqui o contrato, né, de arrendamento desses carros, dizia que tinha algumas cláusulas interessantes. E, inclusive, os carros até hoje não foram baixados gravames que estão no nome da Salutar para Itapemirim. Né? Então, tem muita coisa envolvendo debaixo desses panos aí. Antes de falar sobre o assunto, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Ative também as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. E lembre-se, galera, todas as informações eu vou deixar sempre fixado nos comentários aí. A canal por um momento, segue a gente lá, tá? Também é importante lembrar, temos a página do Facebook, nosso Instagram, o Pix para quem quiser ajudar e o Clube Seja Membros. E se caso o YouTube não notificar vocês, aí passe todos os dias que sempre temos conteúdos. Tem mais informações que eu preciso trazer aqui para vocês que aconteceu aí de ontem para hoje. Né? Tá acontecendo bastante coisa aí. E a gente tem que destacar também, não é só falar de Itapemirim 24 horas no canal, senão vocês não aguentam. Eu já não estou aguentando falar toda hora sobre isso, né? Imagina vocês. Bom, eu tenho uma dica bacana aqui para quem é motorista profissional, né? Muito importante essa dica que eu vou dar para vocês aqui. Oportunidade importante para os motoristas de profissionais que querem adquirir os cursos como MOP, direção defensiva. Também é importante lembrar que existe aí carga indivisível, transporte escolar, transporte passageiro e emergência, além de outros cursos aí como taxista, monitor de alunos, é muito importante fazer esse curso, empilhadeira e tantos outros aí que a gente tem disponível que somos afiliados. Eu vou deixar logo abaixo fixado o meu WhatsApp, galera. É muito importante vocês passarem todos os dias que sempre. Bom, então tá aí, né? As informações eu vou deixar fixada nos comentários, tá bom? Galera, eu vou ler na íntegra essa informação, porque eu acho de suma importância, né? E a gente vai ler aqui essa questão que está lá do transporte. Eu acredito que isso aqui até que demorou, porque eu lembro que a Águia Branca entrou com uma ação, falando que o carro era deles e tal, né, e outras questões mais. Vamos lá. Ó,
Documentos XM diz à Justiça que a Águia Branca teria realizado operação simulada com Camelinho Cola para tomar concessionárias imóveis. Galera, até onde a gente se sabe, esses carros foram locados, né? Pelo menos a princípio essa era a informação, que esses carros teriam sido locados aí para a Águia Branca Nova Itapemirim com algumas questões em cima, né? Então a XM enviou essa questão aqui, a gente vai ler para entender, tá? Eu não vou ler toda a matéria, mas vamos lá, só para entender. Ó. Segundo a administradora judicial que apresentou documentos no processo, a manobra se deu por meio de contratos de compra, venda e locação de ônibus e causa prejuízo de 42 milhões a credores, sem valores ainda a ser... Galera, se for compra, venda e tem um contrato, alguma coisa a Águia Branca tem que tirar, porque você não vai leiloar os veículos seus se não tiver algum crédito. Pelo menos é o que eu penso, né? Minha opinião, tá? Não sei, assim, qual foram os trâmites, mas pelo menos é o que eu penso. Segundo um colega meu que trabalhou na época da Itapemirim, ele trabalhou nessa época, quando não, a Águia Branca passou alguns carros, inclusive eu lembro desses carros, eles vieram novos, né? E houve o contrato aí de locação. Locação e acho que foi adquirida duas concessionárias, uma Mercedes-Benz e uma da Toyota ali no Espírito Santo, que foi o lance nesses carros. Ora, se foi esse lance realmente, eu vou dar minha opinião, a gente vai ler aqui, mas vamos lá, pra gente entender, né? Mas como eu disse, segundo ele, disse que foi essa questão, né? A denúncia está documentada no processo sobre pedido de devolução pela aviação Salutares do Grupo Águia Branca de 50 ônibus que foram alugados para a operação da Itapemirim, que não teria pago pelos coletivos. Tá. O processo na Secretaria de Justiça relata a responsabilidade da XM Partners pelo judicial e da falência do Grupo Itapemirim, procura, o Diário Transport procura os denunciados e apenas reporta o atendimento processual. De acordo com o relato da XM Partners, as operações ocorreram em 2013, antes da falência do grupo, né? Então, eu não sei por que a XM colocou na vara de falências. Se realmente o que eles estão alegando aqui foi antes da falência, não tem por que colocar isso na falência. Né? Porque assim, os bens são penhorados após, né, a falência do grupo que tem lá, né? Mas se essas operações foram feitas antes da falência, eu não sei porque eles colocou isso aqui, né? É a minha opinião, tá, galera? É muito estranho, por isso que eu tô falando, né? É muito estranho. Foi feito para justificar, o contrato pelos ônibus foi feito para justificar depois a transferência de concessionárias e imóveis do Itapemirim para a Águia Branca. Uma vez que os valores referentes aos veículos são os mesmos valores desses imóveis e concessionárias, que serviram como contrapartidas, ou seja, um benefício, né? Um bem aí, uma garantia. Segundo os sustentantes de partes, a manobra geraria um enriquecimento ilícito em prol da Águia Branca. Os documentos apresentados pelo XM Parts citam as concessionárias Sossai Distribuidora de Veículos Limitada, concessionária Toyota, e Samadiza, São Mateus Diesel Serviços e Autos Limitada, concessionária Mercedes-Benz. Ainda de acordo com a XM, o pagamento mensal devido pelo Grupo Itapemirim ao Grupo Águia Branca é de 937 milhões e 937.200, acho que é isso, 100 milhões, né? 937 milhões e 200 mil. Pelos ônibus, é exatamente igual a somatória de preços que deveriam ser pagos pelo Grupo Águia Branca. Havendo assim, o alegado concluiu a operação cruzada. XM Partes alega a justiça que os contratos foram assinados por Camilo Cola Filho, pelo lado de Itapemirim, pelo da Águia Branca, por Renan Kiep. Durante anos, presidente e atual vice-presidente do Águia Branca e ou por os membros da família Chiep, como Décio Chiep e Newton Carlos Chiep. A XM Partes ainda disse na petição que Camilo Cola Filho, herdeiro do Grupo Itapemirim, que é notoriamente, e como já anunciado por essa administradora oficial nos autos principais, cooperou com Sidney Piva de Jesus e outros para dilapidar o patrimônio do Grupo Itapemirim, frase da administração judicial.
A TZM para a TZM Partes, com este cruzamento de práticos, onde foram pagos, mas mesmo assim a Águia Branca cobra e quer de volta o que teria causado um prejuízo de 42 milhões em valores históricos, os 21 milhões atribuídos aos móveis das concessionárias e correspondentes a 21 milhões atribuídos aos ônibus. Frase também do administrador judicial. A XM pede que os ônibus não sejam devolvidos e que sejam incluídos como bens em favor da massa ferida que o Ministério Público investigue. A administração judicial acusa na petição o Grupo Águia Branca de fraudes, credores, artigo 168, indução ao erro, artigo 171, e apropriação de bens, artigo 171 do Código Civil. Ocorre que, se não bastasse de tais elementos para suficiente procedência do pedido, essa administração judicial teve acesso a fatos novos que ensejam conhecimento incidental de nulidade do negócio jurídico por simulação e que, desde já, se requer pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Pois bem, passando os fatos, impede constar que, por meio da análise da contabilidade dos documentos a que teve acesso recentemente, essa administração judicial se deplorou com uma série de negócios suspeitos formados pelo Grupo Itapemirim e a Grupo Águia Branca, que pertencem ter sido simulados com vistas a maquiar uma confusão patrimonial entre a Aviação Itapemirim S.A. e outras empresas do Grupo Itapemirim. Simultaneamente, geraram enriquecimento ilícito ao Grupo Águia Branca Salutares e consequente detrimento dos credores do Grupo Itapemirim, que, tudo indica, os negócios serviam para concretizar a operação de transferência desses 50 ônibus da Aviação Itapemirim por meio de arrendamento com opção de compra, documento de arrendamento de ônibus como contrapartida pela transferência ao Grupo Águia Branca por outras empresas do Grupo Itapemirim e de imóveis. De duas empresas que exploravam atividades concessionárias de montadoras de veículos, a Society Distribuidora de Veículos Limitada, concessionária Toyota, e contrato Society, e a Samadiza, São Mateus Diesel Serviços e Autos, concessionária Mercedes-Benz. Contrato Samadiza, sendo assim, foi possível concluir que tais negócios estão intrinsecamente interligados e, portanto, constituem uma simulação conforme o artigo 67.1 do Código Civil. Pelo fato que um dos instrumentos contém um anexo que faz cruzamento explícito entre todos os negócios. Tal cruzamento demonstra que os preços que supostamente seriam pagos pelo Grupo Águia Branca ao Grupo Itapemirim pela compra do imóvel das concessionárias é exatamente equivalente ao preço que o Grupo Itapemirim pagaria por um contrato de arrendamento de ônibus com opção de compra. Isto é, referido cruzamento é uma prova cabal de que se trata de uma simulação e de que a suposta compra dos ônibus pelo Grupo Itapemirim foi feita mediante uma doação em pagamento das concessionárias e dos imóveis para o Grupo Águia Branca. Salutares, diretamente conectada, é possível verificar no referido anexo o pagamento mensal devido pelo Grupo Itapemirim ao Grupo Águia Branca, coluna de arrendamento de ônibus de R$ 937.200, exatamente igual à somatória dos preços que deveriam ser pagos pelo Grupo Águia Branca ao Grupo Itapemirim. Peraí, não está errado, não? Referido ao pagamento mensal devido pelo Grupo Itapemirim, o Grupo Águia Branca, andamento. Exatamente igual à somatória dos preços que deveriam ser pagos pelo Grupo Águia Branca, Grupo Itapemirim, colunas imóveis, escola Repes, coluna imóvel imobiliária Bian, coluna bandeira Samadiza. Então, assim, nossa, uns valores bem altos aqui, né, pelo que eu tô vendo. Eu não vou ler tudo isso aqui, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aí, né? Vamos ver aqui pela compra do imóvel, as concessionárias exatamente equivalente ao preço que o Grupo Itapemirim pagaria por um contrato de arrendamento de ônibus com opção de compra. Isto é referido ao cruzamento, é uma prova cabal de que se trata de simulação, tal. Coluna imóvel Bianca. Aliás, o fato de terem sido expostos nessa ordem, que apresenta o total devido pelo Grupo Águia Branca, de R$ 937.200 em uma coluna imediatamente anterior a que é apresentado o valor devido ao Grupo Itapemirim pelo arrendamento dos ônibus, também do mesmo valor, né? É também por si só um indicativo de que tudo é um negócio só. Se realmente há uma aparente diferença final em desfavor do Grupo Águia Branca de pagamento de R$ 2.328.000, pagamento total de R$ 21.072.000 pela compra dos imóveis concessionários em contrapartida de vencimento de R$
2.744.000. Pelo arrendamento dos ônibus, essa diferença é resolvida pelo termo de operação de compra e venda, celebrada entre a aviação Salutares e a aviação Itapemirim, por meio do qual as partes estabeleceram a condição pela qual o Grupo Itapemirim poderia exercer a opção de compra dos ônibus arrendados e pagamento de R$ 2.556.000, valor de R$ 228.000, maior do que a aparente diferença desfavorável de R$ 2.328.000. Esses 228.000 provavelmente devem corresponder a custos nos quais o Grupo Águia Branca incorreu para a celebração do negócio. Aliás, esse é um ponto importante, pois tudo indica que o termo de opção de compra não passa de um fantoche jurídico que seria usado para que, ao final dos 20 semestres de contratos, o Grupo Águia Branca Salutares pudesse condicionar a transferência dos ônibus ao pagamento de um preço pela opção de compra, que evidentemente nunca seria pago. O Grupo Águia Branca Salutares assim já poderia impostar concessionários de imóveis e ainda receberia de volta os ônibus arrendados. Voltar-se a este detalhe mais adiante, ademais, outras simetrias absolutamente prováveis podem ser extraídas dos documentos. Tais simetrias envolvem as datas, celebrações dos negócios e signatárias. Isso para não mencionar outras. De fato, todos os negócios foram celebrados em 18 de maio de 2013. Quanto ao termo de opção de compra e venda, se é verdade que foi celebrado ou em pouco depois. Em 26 de junho de 2013, também é verdade que prevê expressamente que o termo para atualização do preço para exercício da compra seja 2 de maio de 2023, data e aceitação da proposta comercial. Essas coincidências de data reforçam que se trata de um único grande negócio pulverizado em diversos negócios paralelos. No tocante ao Grupo Itapemirim, as assinaturas em todos os negócios parecem corresponder a de Camilo Cola Filho, herdeiro do Grupo Itapemirim, que notoriamente, e como já anunciado por essa admissão oficial, nos autos principais, cooperou com Sidney Piva de Jesus e outros dois para dilapidar o patrimônio do Grupo Itapemirim. Por sua vez, por parte do Grupo Águia Branca, Salutares, todos os instrumentos foram celebrados por Renan Kepp durante anos presidente e atualmente vice-presidente do Grupo Águia Branca, e outros membros da família Kepp, como Décio Kepp, Newton, Carlos Kepp. Todos membros do Conselho da Administração da Vixpar, uma holding que, segundo seu próprio site, é controlada pelo Grupo Águia Branca Salutares. Bom, galera, e aqui tá as declarações da XM, né? Falando das placas dos veículos aqui, o que foi que aconteceu, no caso é a transação com essas garagens, né, concessionária. E tá aqui, cláusula terceiro, prazo para pagamento, né? Aqui tá, porque na época que a Águia Branca entrou com esse pedido, eles não mostrou esse aqui, São Madiza, São Mateus, Sossai, assinatura, né? E dos responsáveis da arrendatária aqui. Então tá aqui, Salutares, Delcio Luiz Kepp, né? Tá todas as assinaturas de todos os diretores da Águia. Então, pela lógica, tá tudo certo, né? Pelo menos aqui no contrato e nas alegações que a XM deu aqui, né? Tá tudo aqui. Então, não sei porque a Águia Branca entrou com esse recurso aí, né? Muito estranho. Eu vou deixar o áudio de um amigo meu aí, é claro que eu distorci a voz dele, né? Que ele trabalhou na época da Itapemirim, e conta um pouquinho como é que foi essa transação. Fala, Júlio. Rapaz, isso aí, na época quando eu entrei na Itapemirim, isso aí foi verdade mesmo, que a conversa que rolou lá na época foi isso, que eles pegaram a concessionária da Mercedes, e da Toyota lá de Cachoeiro, que eram as únicas agências aqui do estado do Espírito Santo que não pertencia ao Grupo Águia Branca. Aí eles fizeram essa jogada, e na época eles deram, acho que, não foi 40 ônibus não, se eu não me engano, foi 60 ônibus. Foi 60 ônibus, que a Águia Branca tinha comprado esses carros para Salutares, na época, que eles tinham pegado a Salutares e tal. Aí eles tinham comprado esses carros para Salutares. Aí eles foram e venderam, aí passaram esses carros pra, né, a Águia Branca foi e passou esses carros para Itapemirim, em troca dessas duas concessionárias de Cachoeiro, da Mercedes e da Mercedes Caminhões, né, e da Toyota.
Entendeu? Foi 60 ônibus. Eu lembro na época quando eu cheguei, quando eu entrei na Itapemirim, esses 60 carros estavam tudo em São Paulo no plástico, que foi aquela série mais baixa dos 60 mil, os 60030, aquela série mais baixa lá. Esses carros que estão aí, estão lá na garagem da Suzantur. Mas só que muitos já foram embora, né? Na época lá, teve carro lá que em 15 dias que foi rodado, pegou fogo, teve um que tombou, deu perda total, esses negócios tudo aí. Aí foi acabando, né? Aí ficou 40 e poucos carros, na verdade. Mas na verdade eram 60 carros. A Salutares passou foi 60 carros. Fala, Júlio. Rapaz, isso aí, na época quando eu entrei na Itapemirim, isso aí foi verdade mesmo, que a conversa que rolou lá na época foi isso, que eles pegaram a concessionária da Mercedes, e da Toyota lá de Cachoeiro, que era as únicas agências aqui do estado do Espírito Santo que não pertencia ao Grupo Águia Branca. Aí eles fizeram essa jogada, e na época eles deram, acho que, não foi 40 ônibus não, se eu não me engano foi 60 ônibus. Foi 60 ônibus, que a Águia Branca tinha comprado esses carros para Salutares, na época que eles tinham pegado a Salutares e tal. Aí eles tinham comprado esses carros para Salutares. Aí eles foram vender e passaram esses carros. Bom, galera, então esse tema voltou em palco, como eu disse. Se você vai alocar um veículo, se realmente o valor correspondente ao aluguel, ou compra ou aquisição dos carros são de concessionária, eles têm que ter alguma garantia. Isso aí é fato, né? E, assim, me chamam as duas coisas. Primeiro, que a Águia Branca entrou com essa ação, se realmente foram pagos em imóveis, eu não sei porque a Águia Branca entrou contra, tentando tirar esses carros aí da nova Itapemirim. Outra questão, por que só agora a XM se manifestou sobre esses carros? Lá atrás, eu lembro que quando saiu essa questão, o juiz, quando descobriu esses carros, cobrou uma posição do pessoal da nova Itapemirim e da XM, o que não ocorreu na época. Se só agora eles veem com isso, será que eles estavam fazendo levantamento para ver realmente a papelaiada, o que foi a transação disso? Então, assim, é uma questão que, como eu disse para vocês, um detalhe que ninguém percebeu naquele vídeo antigo meu é esses carros. Ninguém tinha percebido sobre isso. O juiz ele emitiu uma nota falando sobre isso, pedindo esclarecimentos da XM sobre esses carros, o que não ocorreu. E só agora que veio isso à tona. A pergunta é, por que só agora a XM resolveu se manifestar sobre esses carros aí? Algo que já estava constando bem na época do senhor Eduardo, né? Que ainda a Itapemirim estava ativa. E outra coisa, e por que isso entraria na massa falida? Os carros, se for provado realmente que houve o pagamento através de imóveis, né, até é justo, né? Mas, assim, eles queriam também que esses imóveis entrassem, essa transição foi bem antes da falência do grupo Itapemirim, algo que não entraria na recuperação, na massa falida, né? Bom, é minha opinião, tá, galera? Mas eu quero saber o que vocês acham. Eu sei que esse rolo ainda vai dar muito pano pra manga, né? Bom, vou indo nessa, tem outras informações que eu preciso trazer para vocês, porque o canal não é só formado de Itapemirim, né? Como vocês sabem, existem outros assuntos que a gente precisa comentar aqui no canal. Beleza, galera? Um forte abraço, tamo junto e eu fui!